Estamos começando mais um Infopod, o podcast do grupo Infolaudo. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua audiência. O podcast com o objetivo de levar até você muita informação sobre saúde, diagnóstico, prevenção, de uma forma leve, clara, mas também precisa, e por isso nós contamos sempre com grandes profissionais da área para esclarecer dúvidas e trazer muita informação. No episódio de hoje, nós vamos falar de um assunto extremamente importante, não que os outros não sejam, sempre é, né? Mas a gente procura trazer pautas que realmente estão alinhadas com o momento em que estamos vivendo. Então, agora, no mês de março, nós temos o Março Lilás, um mês que tem a campanha de conscientização sobre o HPV, e é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre HPV e câncer do colo do útero, e também nós vamos falar sobre genômica, tecnologia, como está o avanço da medicina nesses tratamentos. Para falar sobre isso, nós temos 3 convidados aqui ilustres. Eu vou até ler o currículo deles, gente, porque é bom demais. Alguns vocês já conhecem de outros episódios. Nós recebemos aqui novamente o Dr. Daniel Curiogata, ele que é graduado pela PUC do Paraná, tô decorando até o currículo dele, olha só! Ele é sócio fundador do grupo Infolaudo, como eu disse, graduado pela PUC do Paraná, com residência médica em patologia no Hospital Erasto Gettner, possui título de especialista em patologia pela Sociedade Brasileira de Patologia e pela Associação Médica Brasileira, é mestre em cirurgia pela PUC do Paraná e doutor em cirurgia pelo Instituto de Pesquisas e Ensino Médico. Eu esqueci de perguntar no outro, é IPEM ou IPEM? IPEM, gente. Não esclareci no outro episódio, esclareci agora. IPEM, Hospital Universitário Evangélico. Muito bem-vindo, doutor Daniel. Obrigado. Recebemos também aqui a doutora Luciana De Pieri Lanzarin. Falei certo o seu sobrenome? É De Pieri, mas... De Pieri. É francês? É o quê? Não, é italiano mesmo. Italiano. É bem italiano. Bem italiano. Doutora Luciana já esteve conosco também. Ela também é sócia do Grupo Infolaudo, médica graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, com residência médica em patologia no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a USP. Possui título de especialista em patologia pela Sociedade Brasileira de Patologia e pela Associação Médica Brasileira. Bem-vinda novamente, doutora Luciana. Obrigada. E hoje nós recebemos pela primeira vez aqui a Valentina Jorge Aime. Valentina Jorge Aime, bióloga formada em Ciências Biológicas e pós-graduada em Gestão de Laboratórios de Análises Clínicas pela Univale e pós-graduanda em Biologia Molecular aplicada pela PUC Paraná. Ela atua como analista no laboratório Infolaudo, trabalhando com biologia molecular, histotécnica, imunohistoquímica e macroscopia. Seja bem-vinda também. Muito obrigada. Bom, time de peso hoje, né? Vamos começar, então, falando sobre o HPV. É um vírus bem recorrente, não sei quem de vocês vai responder essa pergunta, mas vamos explicar primeiro para o público, para a gente iniciar esse assunto, o que é exatamente o HPV? Bom, o HPV, ele é um vírus que ele foi muito bem descrito por um pesquisador de origem alemã, que é Surhausen. O nome dele foi, inclusive, ganhador do Prêmio Nobel. E esse pesquisador, ele acabou descobrindo o que nós chamamos de nexo causal, né? Então, esse vírus, ele é um vírus responsável pelo câncer de colo uterino. Não somente de colo uterino, hoje a gente sabe que ele está presente em alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço, pênis, vulva, região anal, mas basicamente no colo uterino hoje ele predomina, praticamente todos os casos de câncer de colo uterino tem relação com esse vírus, né? E a partir do momento que a gente conseguiu estabelecer esse nexo causal, algumas medidas preventivas foram realizadas naquela época, como o exame preventivo de Papa Nicolau, que acabou reduzindo a mortalidade por câncer de colo uterino em aproximadamente 80%. Né? Então é um vírus, ele é um vírus de transmissão sexual, mas isso não significa que seja uma infecção recente, isso é importante a gente frisar, né? Porque muitas pacientes que têm o diagnóstico de detecção do vírus, elas acabam achando que foi uma contaminação recente. Não, ele pode ficar latente, né? Ou seja, adormecido por um longo período, às vezes décadas, né? E muitas vezes o vírus ele tem muita relação com a imunidade. A imunidade caiu, baixou, o vírus ele vai lá e se manifesta numa célula parasitada, né? Porque o vírus também é um parasita, né? Ele não tem um sistema próprio de reprodução, né? E ele acaba parasitando células
do hospedeiro, do indivíduo, e utilizando o aparelho celular desse hospedeiro para poder se dividir, né? Tá, então... pode falar. Eu acho que, assim, isso de que ele pode ficar latente por décadas é uma informação importante, assim, porque é difícil a gente rastrear, por exemplo, quando foi a infecção. É uma doença que a gente considera sexualmente transmissível, né? Porque pela via de transmissão, mas quando foi o momento em que se adquiriu essa infecção? Quando foi esse contato com o vírus? É muito difícil de a gente rastrear e conseguir dar essa resposta, né? Diferente de outras doenças sexualmente transmissíveis que a gente ainda consegue, né? Porque são doenças um pouco mais agudas, né? Então a gente consegue, é uma transmissão mais recente, a gente consegue ter essa resposta que a gente não tem com HPV, porque geralmente quando se descobre, quando a gente consegue detectar o vírus, já passou muitos anos desse contágio. Desse contágio, né? Dessa transmissão. Então é muito difícil a gente conseguir saber exatamente quando foi. É uma doença sexualmente transmissível que a gente não consegue rastrear. Diferente de outras que a gente consegue fazer o caminho dela e, por exemplo, tratar a pessoa que passou, por exemplo, que transmitiu a doença. O HPV é muito difícil de a gente fazer esse rastreio, conseguir fazer esse caminho inverso. Uhum. Então, esse tempo que ele fica latente, ele não permite que a gente faça isso, né? Entendi. Quem tem HPV obrigatoriamente vai desenvolver o câncer? Não. Não tem nada a ver? É a menor parcela. É? A menor parcela. Uhum. Então você pode ter o vírus ali e não Pode, gerar nada. pode. E aí ele fica ali fazendo o quê? Só fica ali, é um vírus no seu organismo? Não Ele fica desenvolve ali. mais nada? Não, ele pode ficar, inclusive, exatamente. Ele pode, inclusive, nunca desenvolver nenhuma doença nessa paciente, né? Ele pode estar lá presente, a gente consegue hoje detectar, mas Que é o ele que a gente não... fala do vírus latente, Latente, né? Latente é que ele não está adormecido, ele não está causando nenhuma doença, mas ele está ali. Uhum. A qualquer momento, por exemplo, essa paciente tem uma imunidade mais baixa, um pouco a imunidade, ele pode conseguir aí se manifestar, né? E causar alguma alteração no colo uterino, mas a grande maioria acaba ficando ali latente, né? Muitas vezes até o vírus tá ali, a gente não consegue nem detectar ele, porque ele tá em uma quantidade tão pequena que a gente não consegue detectar. Se tem uma queda de imunidade ou algum outro fator que permita, então, que ele se multiplique, que ele apareça, a gente detecta. E aí, se ele continua ali, aí pode começar a causar as lesões no colo uterino, né? Mas muitas vezes ele está ali. Por isso que a gente fala que é difícil detectar quando foi essa infecção. Porque ele pode estar ali e a gente nem tá detectando ele. Então, se hoje faz um exame e ele dá negativo, e daqui 2 anos dá positivo, não significa que foi nesses 2 anos que teve a infecção. Ele já pode ter tido esse contato anteriormente, e aí, só que assim, há 10 anos, por exemplo, só que só se manifestou agora, mesmo estando negativo há 2 anos, né? É um vírus que muitas mulheres convivem com ele e nem sabem que já teve esse contato, né? E o organismo não elimina o vírus, ele fica. Não, ele controla, né, o crescimento, a reprodução desse vírus, desse organismo. Tá, mas ele fica no organismo ali, então não tem uma eliminação. E o exame, quando ele dá positivo, é porque a pessoa está com infecção ou não? Ele dá positivo e não necessariamente tem que tratar alguma coisa, não? Qual o exame? O que exame detecta o HPV. do HPV. Quando ele dá positivo, o vírus está ali. Não significa que tenha uma doença. E por que as pessoas se assustam tanto significa- quando dá positivo? Eu acho que muito existe a questão de a pessoa pensar em uma doença sexualmente transmissível. Tá. Então a gente pensa em HPV, pensa em uma doença sexualmente transmissível e é uma coisa de agora, e aí começa aquela ansiedade. Só contamina assim, sexualmente. Sim, o HPV no colo uterino é uma doença sexualmente transmissível, né? Mas eu acho que muito gera isso dessa mistificação de que é uma doença sexualmente transmissível e toda DST a gente tem muito tabu, né, em DSTs. Então, quando a gente fala, tem HPV, por exemplo, quando fala, se a paciente, você tem uma lesão no colo uterino, isso gerava menos ansiedade do que se falando que tem um HPV, entendeu? Só que se a gente fala uma lesão no colo uterino, ela é causada pelo HPV.
Assim, as lesões do colo uterino, a causa são o HPV. É muito raro uma lesão do colo uterino que não seja associada ao HPV. Existe, mas não é comum. Então, diferente, por exemplo, do câncer de pênis, né? Se a gente for pensar nos homens, a maioria dos cânceres de pênis não são associados ao HPV. Então, o homem, ele fica com o vírus latente. Então, o homem, ele transmite, ele adquire o vírus, ele transmite, mas ele no homem não causa doença, né? Como na mulher. Então, a minoria dos cânceres de pênis, as lesões de pênis são associadas ao HPV, diferente da mulher, que a maioria é associada ao HPV. Então, acho que muito tem esse estigma de ser uma doença sexualmente transmissível. E aí já gera uma ansiedade. E não se sabe, as pessoas às vezes não sabem, né? Mas a maioria das pessoas que têm o vírus não significa que elas vão desenvolver o câncer. Até porque até desenvolver o câncer tem outras lesões, né? Que a gente geralmente detecta. Tá. E como que o HPV, então, ele desenvolve o câncer no organismo? Como que é? O HPV que mais está associado ao câncer, por exemplo, no colo uterino, é o HPV 16 e 18. Existem outros que pertencem a essa categoria de HPVs que a gente rotula genericamente como HPVs de alto risco, né? Como que ele causa o câncer? Ou as lesões precursoras, né? Porque as lesões precursoras, elas sempre vão anteceder o câncer. Ela parasita as células do colo uterino, ela entra no DNA dessa célula, ela se incorpora no DNA e utiliza esse aparelho para poder se replicar, né? E por isso que os vírus que eles se incorporam ao DNA, né, eles acabam levando a mutações, né? Principalmente mutações em proteínas que regulam o crescimento celular. Diante disso, quando você tem esse mecanismo, você pode, em algum momento dessa contaminação, dessa incorporação do material genético do vírus com o material genético do hospedeiro gerando mutações, você criar mutações que interfiram no crescimento celular, fazendo com que as células do colo uterino se dividam se multipliquem, né, de forma descontrolada, gerando uma lesão precursora. E essa lesão precursora, ela pode, por sua vez, evoluir para um câncer do colo uterino, por exemplo, né? Então esse é o mecanismo que ela utiliza. Existem outros vírus que são considerados vírus de baixo risco, que estão mais associados a verrugas genitais do que lesões precursoras e o câncer do colo uterino, por exemplo, que eles não se incorporam ao DNA, então o risco de mutação é pequeno, né? Mas também é importante a gente salientar o seguinte, que você pode ter numa mesma paciente ou no mesmo paciente presença de vírus tanto de baixo risco como de alto risco, tá? Mas o foco hoje nosso é detectar a presença do vírus de alto risco, que esse é o vírus que nos preocupa, que é o vírus que pode realmente levar a um quadro de câncer do colo uterino ou de alguma outra região, né? Como eu falei, cabeça e pescoço, pênis, embora realmente ele seja a menor parcela, mas é importante a gente fazer a detecção do vírus considerado HPV de alto risco. Perfeito. E apesar de ter, então, exame para diagnóstico disponível na rede pública, na rede privada, por que ainda tem diagnóstico tão tardio, já em grau elevado? Eu creio que muito se dá porque o HPV ele é assintomático. Então, as pessoas acabam demorando mais para... Geralmente, quando vão ao médico, é porque já tá sentindo ou talvez algum desconforto, alguma coisa, e já tem a lesão. Por isso que muitas vezes acaba tendo esse diagnóstico tardio. O ideal seria, então, fazer o exame preventivo de quanto em quanto tempo? Seria anualmente, o ideal, mas agora com o PCR seria de 5 anos, né? Então, acaba modificando. Com o Papa Nicolau seria anual, mas com o PCR, que é mais preciso, a cada 5 anos, se negativo. Pois é. Já que você falou desse assunto, vamos lá, então. Acho que a polêmica aqui, eu já ouvi algumas pessoas comentando, quem já está por dentro, né, dessa mudança. A gente antes falava só de Papa Nicolau, né? A prevenção do câncer, o famoso testezinho que toda mulher tem que fazer todo ano, preventivo. Era o Papa Nicolau. E agora houve uma mudança, então, né? No Ministério da Saúde, passa a ser o PCR. Contem para o nosso público como é que é essa mudança, o que acontece, o que muda. Vou começar como era, né? O que a gente tem? O Papa Nicolau.
O que é o Papa Nicolau? O médico vai lá, médico, enfermeiro, enfim, quem coleta o preventivo, faz uma raspada, ele raspa um pouquinho o colo uterino e a gente vê as células. O que a gente vai ver no Papa Nicolau? Se existe alguma alteração. Então, no Papa Nicolau, a gente vai detectar se tem uma alteração. Então, já é um processo, a gente tem como desenvolve o câncer, né? Primeiro, a infecção, aí depois a gente tem uma lesão, que é uma lesão pré-maligna, que a gente chama de displasia, de lesão intraepitelial de alto grau, e depois essa lesão vai virar um câncer, né? Que aí ela adquire outras capacidades, mais mutações, e ela adquire essa capacidade de invadir, de fazer metástases. Então a gente tem todo esse processo, e é um processo que em geral é lento, né? Então a gente tem tempo para detectar, por exemplo, o preventivo, a gente detectava a lesão. Muitas vezes, o que era esperado, qual era o objetivo do preventivo, era detectar a lesão antes de ela virar o câncer, né? Mas já existia uma lesão. E aí, com o HPV, com o teste de PCR, a gente detecta, né, Val? Agora a gente detecta o vírus, então a gente pode detectar antes da lesão. Isso mesmo. É diferente. O Papa Nicolau, ele vai identificar justamente a lesão, mas com o PCR nós conseguimos identificar mais específico se é o HPV 16, HPV 18 ou de alto risco. E não necessariamente se já tem lesão, simplesmente a presença dele já no colo uterino. Ou seja, acende um alerta antecipado. Exato. E por isso 5 anos? Porque é um tempo que levaria para desenvolver ou não tem nada a ver com isso? Sim, porque eu lembro que a gente falou que é uma doença que demora até desenvolver. Então, da infecção até desenvolver uma lesão, tem tempo. Então, se eu tenho um resultado de detecção, o que é o PCR? Ele vai detectar o DNA do vírus, então ele vai detectar a presença ou não do vírus. Então, se eu não tenho o vírus ali, em 5 anos, esse paciente não vai ter desenvolvido, que ela tenha, que desenvolva, que a gente consiga detectar o vírus nesses 5 anos, por exemplo. Em 5 anos não é tempo suficiente para ela desenvolver um câncer. Então, a gente tem esse tempo de uma janela maior, uma tranquilidade maior. Um conforto um pouco maior. Diferente de, por exemplo, como a Val falou, se vem algum dos HPVs de alto risco positivo, aí não, essa paciente ela vai ter que acompanhar, porque ela tem um risco maior de desenvolver a lesão. Então, aí, por que, como a Val falou, a gente separa, né, 16, 18 e os outros grupos, porque são vários tipos de HPV de alto risco. O 16 e o 18, eles têm um risco um pouco maior. Então, comparado aos outros, quando eles são detectados, eles têm um risco maior de desenvolver alguma lesão ou câncer. Por isso, eles recebem um protocolo um pouco diferente, né? Eles precisam de mais atenção do que os outros. Então, mesmo dando um HPV positivo, detectando o HPV ali, se for o 16 e o 18, esse paciente vai receber uma atenção diferente dos outros, né? Mas todos vão ser acompanhados de forma diferente do que se fosse negativo, né? Esses não vão ter aqueles 5 anos de folga do preventivo, então. Essas aí não tem os 5 anos. 5 anos é só pra quem fez e não deu negativo. Nada, deu negativo. Aí só volta daqui 5 anos. Mas tem que lembrar de voltar daqui 5 anos, porque anualmente a gente cria aquela rotina, né? Verdade. Esse mês é o mês que eu sempre faço o meu preventivo, sempre vou no ginecologista, sempre faço o meu preventivo. Então, é importante lembrar de voltar em 5 anos. Mas é importante também não esquecer de seguir o acompanhamento, porque né, não é só o preventivo que se faz nas consultas com ginecologia. O ideal é que a consulta continue sendo anual, a consulta anual e aí o exame, a coleta, não necessariamente, né? E até facilita pro médico, pro paciente, porque indo todo ano o médico vai lembrar, né? Vai estar lá daqui tanto tempo, na próxima consulta eu vou Com certeza, porque se for depender da gente lembrar que faz 5 anos que a gente fez o último exame, é muito difícil, né? Porque em 5 anos, tanta coisa acontece na vida que a gente não lembra. Às vezes a gente esquece que quando foi no ano passado, imagina em 5 anos. Mas isso é importante, muito público saber, porque quando faz essa mudança, as pessoas acham que, eu vou voltar no médico daqui 5 anos, né? No meu ginecologista eu vou daqui de 5 em 5 agora. E não tem nada a ver, né? Uma coisa é o exame que o médico vai pedir, viu, gente? Uma coisa é o exame, o médico vai pedir a cada 5 anos se deu negativo. Exato. E outra coisa é a consulta que tem que ir anualmente, mantém isso, né? Até porque se a gente for pensar em questão de ginecologia, em geral, por exemplo,
para prevenção do câncer de mama, qual é o médico que geralmente pede o exame, né? Geralmente o É o gineco ginecologista, encaminha então pro você tem mastro. que continuar avaliando as outras doenças que possam aparecer, né? Uhum. E aí depois vem a questão de quando já tá, né, mais velho, a menopausa, tem a questão hormonal, então não se pode abandonar, não é assim, eu não vou mais ao médico, né? Tem que continuar indo, só esse exame pode esperar 5 anos para fazer. Perfeito. E o que muda no exame? Você falou ali que tem no Papa Nicolau, né? Aquele exame super confortável, gostoso. A raspagenzinha. Pro teste de HPV ou PCR, muda a coleta? Não, Mesma coisa. é a mesma coisa. A gente faz com o mesmo material, que é citologia em meio líquido, né? A coleta ela é feita com uma escovinha e uma espátula e é colocada em meio de conservação celular em meio líquido. Então ele vem no frasquinho e a gente faz com o mesmo material. Tanto a citologia em meio líquido, né? O Papa Nicolau, que é a coloração, também o mesmo nome, como o exame de PCR. Gente, se é o mesmo exame, por que demorou tanto tempo para mudar? É porque exatamente é isso, assim, a coleta é igual. Assim, classicamente o que a gente tinha, o Papa Nicolau, o que se fazia era o que a gente chama de citologia convencional. Papa Nicolau é um nome que ficou popular, né? Mas Papa Nicolau é basicamente a coloração que a gente faz na lâmina. Então, o nome da coloração, mas é uma coloração que a gente usa para outros exames também. Só que classicamente ficou Papa Nicolau pro preventivo de colo uterino e já é o nome popular e todo mundo já aceita isso, né? Antigamente, a gente fazia um esfregaço, então coletava, né, esse material do colo uterino e fazia um esfregaço. Esfregava numa lâmina que é um pedacinho de vidro e aí a gente cora com o Papa Nicolau, né? E aí depois a gente vê no microscópio. Com o tempo se desenvolveu então a citologia de meio líquido. O que é? A coleta igual. Só que agora, em vez de raspar esse material nessa lâmina, nesse pedacinho de vidro, a gente o ginecologista, o enfermeiro, enfim, só coloca agora esse material, essa escovinha que usou para raspar lá, né, no colo uterino, coloca dentro desse líquido que a Val comentou. Então, ele fica ali preservando tanto as células, características das células, que antigamente na coloração de Papa Nicolau, a gente só vê as características das células, né? Mas agora também preserva o DNA. Então, quando a gente preserva o DNA ele preserva o DNA das células, DNA de tudo que tem ali. Então, dos vírus, às vezes é uma bactéria. A gente consegue depois fazer testes também para essas outras coisas, né? Nesse mesmo material. E é isso que é importante. A coleta é a mesma. Tá. O que muda é onde vai colocar esse material que foi coletado. E eu acho que também o que a gente precisa frisar, que eu acho super importante, por exemplo, lá na Infolaudo, como é que as coisas funcionam, né? A paciente, ela faz essa coleta, né? Não, como as meninas falaram, você não tem como escapar, a coleta vai continuar existindo. Aí a gente, pelos protocolos atuais, a gente faz a pesquisa de HPV, a pesquisa molecular usando o método PCR. Se dá positivo, a gente tem material no frasquinho, no mesmo frasquinho, na mesma coleta que foi utilizado para fazer o teste de PCR, a gente faz a citologia, porque ela tendo diagnóstico positivo para HPV de alto risco, a gente pesquisa aí para ver se já não tem lesão. Né? No mesmo material, ela não precisa voltar no médico para recoletar. Então essa é uma vantagem, né? Pode ser que ela não tenha lesão? Pode ser só o diagnóstico molecular do vírus, como a Lu falou, a Valentina falou, você só tem a presença do vírus, mas a lesão ainda não aconteceu, porque o vírus está adormecido. Mas como elas falaram, você continua fazendo um segmento rígido nessa paciente, porque o risco dela de desenvolver a lesão é maior, bem maior do que numa paciente que não tenha detectado o vírus, né? Entendi. Então, só não muda nada para o paciente, né? É isso. A tecnologia E o mais importante é que a paciente, ela não precisa, tendo um diagnóstico positivo, ela não precisa voltar para uma recoleta. Sim. A gente pode utilizar o mesmo material que a gente utilizou a PCR para fazer a citologia. Tá, que a citologia é o Papa Nicolau. Tá. É o Papa Nicolau. Então, o Papa Nicolau não será descartado. Ele ainda tem o seu papel. Tá. Pode ser que diminua com o passar dos anos, sim.
Mas ele ainda tem um papel e um papel importante. Ele só não passa a ser o exame principal agora. Exatamente. Não passa, É. passa a não ser o primeiro exame, primeiro exame, né? Porque, isso. como eu falei, existem as etapas do desenvolvimento da doença. Então, Sim. primeiro tem a infecção, depois a lesão precursora e depois que vai surgir, né, vai desenvolver o câncer. Então, o PCR para HPV vai detectar essa primeira etapa. Essa etapa de a infecção. Uhum. Se eu não tenho a infecção, eu não vou ter a lesão e não vou ter o câncer. Então, Sim. não faz sentido eu procurar uma lesão em uma paciente que não tem nem Nem- HPV. Aham. Uhum. Não tem nem o que Certo. causa a lesão, né? O que antecede a lesão. Então, quando esse HPV ele é positivo, aí a gente vai procurar a lesão. No Papa Nicolau, a gente consegue detectar tanto a lesão precursora quanto o câncer. Mas a gente, o ideal é detectar a lesão precursora, porque você trata antes de desenvolver o câncer, né? Por isso que toda vez que o HPV dá positivo, a gente faz, então, agora a citologia o Papa Nicolau, para avaliar se tem ou não tem célula alterada. E isso já é regra? Já mudou? Tá ainda em processo? Não, é o SUS, a rede pública, a rede particular, a rede privada? A gente está num processo de transição. Tá. Né? Não que seja uma regra, é uma orientação. Né? A ideia é que essa orientação ela se transforme realmente em uma prática cotidiana, rotineira, né? Nesse momento de transição, é lógico que nem todo mundo a gente não está vendo isso sendo aplicado de uma forma, né? O SUS agora está estudando, questão de custos, está fazendo alguns projetos pilotos em algumas cidades, né? Para ver quanto que isso impacta. E assim a gente vai ver como é que isso vai se desdobrar, mas a princípio é para que isso se torne uma rotina mesmo, né? Mas a paciente pode pedir também, se ela tem o conhecimento, chega no médico dela e fala, eu quero fazer o meu preventivo com PCR. Ela pode, só que também, como eu disse, como é um período de transição, Sim. depende muito de convênio, se o convênio já incorporou ou não isso na rotina deles, né? Uhum. Isso não diminuiria custos pro sistema de saúde? Se, Aí- se ela vai ficar 5 anos sem fazer novamente? A ideia sim. Já era Acho pra que tá. acho que é custo-benefício, né? Pois O é. benefício da paciente que está com o exame de ponta nas mãos e também a questão do custo, né, para quem está bancando, né, que pode ser o Estado ou pode ser, né, uma empresa de saúde suplementar, mas com certeza a ideia é que isso reduza custos, mas o principal é que isso aumenta a nossa assertividade, aumenta as nossas chances de rastreio muito precoce, né, Claro. de algo que Exato. pode realmente se desenvolver numa doença mais séria. E quando eu falo de custos, é até no caso de detectar mesmo uma doença, porque se detecta antes, no estágio inicial, o tratamento é mais eficaz, tudo isso diminui custos de uma forma geral até, né? Uhum. Fora a dor de cabeça e o benefício. Sim. Tá, Exato. e aí nessa questão também de prevenção, já que é um exame preventivo, a gente tem a vacina, né, do HPV. Eu ouço pouco falar sobre essa vacina. O que é exatamente? Quem pode tomar? Tá disponível para qualquer pessoa? Como que é? A vacina, ela é relativamente recente, porque já tem 10 anos que a vacina foi incorporada, né, no calendário vacinal. A vacina, ela é indicada, acho que para pessoas de 9 a 13 anos em geral, mas esse é o plano do calendário, mas não impede que uma pessoa com mais do que essa idade faça, mas eu não sei se ela consegue fazer no SUS, com mais de 13 anos, eu não sei te dizer exatamente isso. Então, assim, a vacina ela está há 10 anos aí. Teoricamente, ela está no calendário vacinal das crianças, mesmo calendário que a gente faz a vacina as outras vacinas, né? A vacina do sarampo, a vacina da hepatite, ela tá no calendário vacinal. Só que a gente pensa que é uma vacina que está há 10 anos. O câncer de colo uterino, ele é mais comum ali pelos 40, 50 anos. É muito difícil, é muito raro a gente ver o câncer com menos de 35 anos, por exemplo. Se é uma vacina, e a doença ela demora para desenvolver. Então, se é uma vacina que está há 10 anos e a gente for pensar que as meninas de até 13 anos, né? 13 anos na época, mais 10 anos, as pessoas estão com 23 anos agora. A gente não teve ainda resultado, nenhum impacto da vacina no diagnóstico do câncer de colo uterino. Então, agora a gente vê ainda, cada ano aumenta o número de casos de câncer de colo uterino, mas a gente não vê ainda o impacto da vacina. A vacina ainda não fez esse impacto
no desenvolvimento da doença, né? Na detecção da doença. Porque os pacientes vacinados, elas não chegaram na idade que geralmente se desenvolve esse tumor. Certo. Então, a gente espera, né? A grande esperança é que no futuro diminua muito os casos de câncer de colo uterino. Mas só a gente precisa de tempo para isso, né? Agora, se a pessoa tem o vírus, não sabe que tem ou não desenvolveu a doença, se ela toma a vacina, vai ter eficácia? Não, então, lembrando uma coisa, né? Que a vacina... lembra que eu comentei que o HPV, ele é uma família de vírus, então existem vários sorotipos de HPVs. A vacina mais empregada hoje é a tetravalente, que pega os 4 principais tipos. O fato da paciente ou do paciente ser vacinado não impede ele de desenvolver uma doença ou de se contaminar com um vírus de um sorotipo que não esteja coberto pela vacina. Né? Então, às vezes, o que acontece? Já aconteceu, a paciente vacinou e ela fez um exame preventivo e apareceu uma lesão. Ela falou, mas eu sou vacinada. Primeiro, pode acontecer também a questão de não ter tido tempo suficiente para que ela tenha tido uma cobertura, enfim, uma efetividade da vacina, mas pode ser que ela tenha tido uma contaminação de um sorotipo diferente daquele da cobertura vacinal. Isso, quem vai dizer pra gente são os exames moleculares, né? Os exames moleculares, lógico, eles pegam ali os principais tipos, o 16 e 18, e tem uma sonda que pega os outros tipos, né? Então, eventualmente, a paciente que fez a vacina contra o vírus HPV, teoricamente, ela não deveria se contaminar pelos vírus mais comuns que são da cobertura. Mas outros subtipos, ela pode acabar... É igual a vacina da gripe. É igual, mesma coisa. Ou Só que a vacina da gripe a gente vê o resultado rápido, por exemplo, né? Agora, essa a gente só vai ver o resultado daqui a muitos anos. Então, né, o teste populacional que a gente... né, a prova populacional de que realmente a gente tem ainda em anos, né? Não, é diferente de uma vacina da gripe que a gente consegue modificar ela rápido. Sim. Porque né, é uma infecção aguda, é diferente do HPV. Sim. Mas, assim... no sentido de ter vários vírus. Tudo indica que a gente vai ter, mesmo tendo esses outros tipos de vírus, a gente vai ter uma redução muito marcante. Importante. Até porque existe existem algumas características que são comuns em todos os HPVs. Então, às vezes você faz uma resposta, você ganha uma imunidade para um tipo, ela também vai ter uma resposta em outro tipo de HPV, né? Então, a ideia é que ela cubra a maior parte, né? Abrange a maior parte dos... Então, mais uns 10 anos aí, pra gente ter um resultado da vacina? Acho que mais ainda, Mais? né? Porque 10 anos já vai ser 33 anos, ainda não tá no pico do desenvolvimento do câncer de colo uterino, entendeu? Né? Então, é um resultado que a gente vai ver, é um trabalho agora, mas o resultado a gente só vai ver muitos anos depois. Entendi. Mas é um trabalho importante e as pessoas têm que... Tem gente que tem um pouco de estima, não vou fazer uma vacina para uma doença sexualmente transmissível, porque a gente entra de novo naquele tabu da doença sexualmente transmissível. Sim. Mas ela não está associada a, por exemplo, uma promiscuidade. Não, é um vírus que ele circula na população. Então, é muito comum ter o contato com ele. E é importante vacinar. A gente pensa principalmente nas meninas, porque elas são... A mulher é a principal vítima do HPV, né? Porque é na mulher que, em geral, ele vai causar uma lesão, um câncer. Mas é importante também vacinar os meninos, porque eles transmitem. Então, o homem, ele transmite, apesar de ele não ser diretamente impactado pensando no câncer, ele vai transmitir. Então, em um controle populacional, é importante. E a gente vai pensar, ele pode passar para alguém e depois ele ter o impacto também dessa pessoa sofrer, né? Com um câncer, por exemplo. E então, o menino também tá no calendário vacinal ou é só menina? Tá. Então é meninos e meninas de 9 a 13 anos. Menino também pode fazer, né? Mas o foco é sempre mais na menina, porque é a mulher aqui que vai desenvolver. Mas é importante também... Porque ele vai transmitir. Porque ele vai transmitir. Então, se a gente for pensar, é uma doença muito comum. Se você vai fazer um controle de uma doença, principalmente de vírus, um controle populacional, porque a gente não quer que o vírus fique circulando por aí. Então, para controlar a circulação do vírus, é importante também vacinar os meninos, né? Perfeito.
Bom, então o PCR veio com avanço tecnológico, podemos dizer assim. Sim. E aí a gente entra numa questão agora que é a genômica, né? Esse avanço tecnológico, ter esses dados com antecedência, prevenir doenças. Isso parecia tão distante, né? Tá mais próximo do que a gente imagina agora? Sim. Tá na prática? Com certeza. Inclusive a gente se preparou, né, para abraçar esse mercado, essas pacientes. A gente consegue hoje executar esses exames num tempo curto, com qualidade, né? Então hoje o laboratório Infolaudo Genomics, o Infogenomics, ele tem um parque tecnológico muito bem estruturado para esses diagnósticos, né? Então, nós somos pioneiros, o primeiro laboratório do Brasil a ter um equipamento de extração de DNA, que já monta a placa, a gente já consegue fazer isso com qualidade. E com agilidade, E com agilidade, né? principalmente. Quanto tempo, mais ou menos, para... Em um dia, nós conseguimos fazer a extração e fazer o PCR e já temos o resultado. Uau! Bem rápido mesmo, né? Apesar de rápido. depender de tecnologia, a gente consegue agilidade hoje em dia, né? Sim. E fazer, e assim, é em pouco tempo que a gente consegue fazer muitos testes, né? Sim. Porque com esse equipamento que a gente tem, né? É possível fazer uma quantidade grande de testes. 94 por dia. 94. Bom, vamos então. O que eu tô falando? Tá falando de Infolaudo, a gente estava falando de um laboratório, agora de outro. Bom, gente, estamos falando agora de Genomics, que é um novo braço, novo laboratório do grupo Infolaudo, né? O Infogenomics é um laboratório de genômica. Então, ele veio agora para esse mercado, como o doutor disse, é pioneiro aqui na região. Pioneiro. Pioneiro Ele na é pioneiro região. na região. Tá. E aí, como surgiu essa ideia, então, da Genomics? Surgiu exatamente, a gente acabou se antecipando às tendências, né? Então a gente observou que existia uma tendência a diagnósticos moleculares, que são diagnósticos mais precisos, que tem várias formas de aplicabilidade. A gente comentou já num podcast anterior sobre a questão de detecção de mutações para tratamentos oncológicos específicos, personalizados, mas também a gente pode usar a Genomics para diagnósticos preventivos, como é o caso do PCR para HPV, Sim. né? Então, a gente percebeu que existia essa tendência, é o que a gente pode oferecer de melhor para o paciente, realmente, a gente avaliar a causa e já não a doença, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? Como a doutora Luciana falou, a gente detecta um passo antes do que era antes. A gente detectava até pouco tempo atrás, e ainda a gente está nesse processo de transição, detectando a lesão. Mas a gente deu um passo para trás, em que sentido, né? Dar um passo para trás, mas assim, a gente está detectando o vírus, aquilo que causa a lesão. Não é nem um passo para trás, a gente antecedeu Exato. uma etapa. Um passo para trás que eu digo, quando a gente fala de evolução para doença, Sim. mas vários passos à frente quando a gente fala em avanços tecnológicos, em assertividade, em métodos, né, de diagnósticos refinados, que é o que a molecular faz hoje. Perfeito. A Genomics, ela vem não na contramão do Infolaudo, ela passa a ser um complemento? Ela é um complemento de suma importância, né? Então, também a gente disse no podcast anterior que a gente estava acostumado a dar nome, sobrenome, e às vezes sobrenome tinham vários, né, sobrenomes, e agora a gente também dá impressão digital. Árvore genealógica. É, isso aí, a gente hoje está tentando ser o mais abrangente possível. Tá. E aí, a Genomics, ela atende o paciente diretamente também, que eu acho que isso também é uma coisa importante para falar. Quando se fala de mapeamento genético, né, dessa área de atuação, no caso contrário, necessita do médico solicitar o exame, né, os exames que são analisados pelo laboratório Infolaudo. O médico que solicita o exame, conforme a queixa do paciente e tal, tem essa consulta. Na Genomics, como a gente está falando de mapeamento genético, o próprio cidadão comum, paciente, ele pode requerer estes exames? Aí depende do tipo de exame, né? Então tem alguns exames que precisam obrigatoriamente passar pelo prescritor. Que o prescritor ele vai saber qual é o melhor exame para aquele paciente. Mas aí a gente está falando de um paciente... Vamos pensar assim, no paciente oncológico, um paciente que ele já tem uma doença e ele precisa de um exame para ajudar na orientação de tratamento dele. Né? E isso a Genomics faz e precisa de um prescritor. Mas existe um outro
outros diagnósticos que a gente pode fazer também, que a gente vai acabar entrando nessa seara na genomics, que são os diagnósticos de estilo de vida. Que aí não precisa necessariamente passar por um prescritor. O que significa diagnósticos relacionados a estilo de vida? Então a gente tem o seguinte hoje, né? Tudo que acontece no nosso organismo, ele acontece porque existe funcionamento enzimático, proteínas atuando. Então as performances muitas vezes individuais são diferentes. Em que sentido isso? Vou dar um exemplo prático. Você vai lá e toma um medicamento e esse medicamento não faz efeito para você, mas para um outro indivíduo faz. Por que isso acontece? Porque o que metaboliza esse medicamento são enzimas, são proteínas que podem ser específicas para um paciente e não ser totalmente específicas para um outro paciente. Então, assim, quando a gente faz o mapeamento genético, por exemplo, para farmacogenômica, a gente define qual que é o melhor perfil, né, de resposta para um paciente que precisa usar um medicamento. Será que esse medicamento vai fazer efeito para esse paciente? A genômica pode responder isso. Mesma coisa com dieta, né? Por que uma dieta serve para um paciente e não serve para um outro paciente? Porque as funções proteicas de um paciente podem ser totalmente diferentes do outro, né? Então, a genômica, hoje, ela trabalha não somente com diagnósticos específicos para doenças, mas ela também trabalha com diagnósticos para estilo de vida e para performances individuais, né? Uau. É aí que entra o seu trabalho, Val? Exatamente. Você trabalha no Laboratório Genomics. Exato. Como que é essa dinâmica? Um pouco corrido, mas agora o foco da Genomics é principalmente na questão do HPV e de ST, né? Que é infecções, né, sexualmente transmissíveis. A gente trabalha com 7 patógenos. E também sobre a questão dos oncológicos, PCR também, mas EGFR, BRAF, né, que já foram comentados, né, principalmente nas redes sociais, né, sobre esses testes moleculares. Mas a questão do foco do HPV, né, a rotina, ela é alta, temos bastante demanda, porque o número de casos tem aumentado, né, então a rotina, ela acaba se enquadrando tanto na parte de HPV-ST, como, né, no oncológico dos pacientes de EGFR, BRAF, KRAS, a família RAS, né? Perfeito. Agora, com essa questão da genomics, né, do mapeamento genético, a gente pode dizer que a medicina está caminhando cada vez mais para um atendimento super personalizado, super individualizado. Personalizado. Cada cidadão responde de uma forma e ele vai ter a chance agora de poder tratar isso com muita antecedência, de prever o que ele pode ter no futuro, é isso? A gente consegue, como a gente falou no último podcast, esmiuçar as características do tumor. Mas o que é a tendência é a gente esmiuçar também as características das pessoas, né? Então, a gente com a genômica, a gente vai conseguir, estudando mais profundamente, a gente vai conseguir ver como essa pessoa responde a cada estímulo, né? Seja uma dieta ou a um medicamento. O que tem mais impacto para aquela pessoa de acordo com a característica genética dela, né? E não só a genética, mas o que ela expressa mais desse gene, como ela, se ela realmente está botando aquele gene para funcionar, né? Não basta ter o gene, esse gene tem que estar funcionando, Sim. né? Ele tem que estar ativo, não basta, porque a maioria dos nossos genes, eles são silenciados, então ele tem que estar ativo. Quão ativo esse gene tá para produzir uma enzima que vai metabolizar alguma coisa. Então, a tendência da medicina é isso, é cada vez mais personalizar, porque a gente, assim, na prática a gente sabe que as pessoas, elas não respondem da mesma forma ao mesmo estímulo. Então, a gente tem que entender por que disso e conseguir também oferecer o melhor para aquela pessoa, né? Até para ela se conhecer e entender e ela conseguir tomar essa decisão. O que vai ser melhor para mim nessa situação, né? O meu objetivo é esse. Como eu posso chegar nesse objetivo de forma mais assertiva, né? Certo. Eu sempre comparo, eu faço uma analogia, né? Que o nosso DNA é que nem uma receita de bolo. Ele tem todas as informações para fazer um bolo. E se você pegar essa mesma receita de bolo e pedir para 2 mestres confeiteiros diferentes fazer esse bolo, o resultado pode ser diferente.
Mas como se a receita é a mesma, né? Então, hoje na genômica, a gente avalia muito isso. A gente avalia a receita do bolo e como ela responde aos estímulos externos, né? Se você, por exemplo, pegar uma receita de bolo, inverter a ordem dos ingredientes, usar os mesmos ingredientes, as mesmas quantidades, inverter a ordem, o resultado pode ser diferente. Se você botar um tempo a mais no forno, o resultado vai ser diferente, né? Então, a gente não dá uma sentença, a gente dá uma tendência, né? Então, quando você faz, por exemplo, um mapeamento, a gente só diz, olha, a chance de você desenvolver uma doença, ela é maior do que na população em geral, porque você tem uma alteração em um determinado gene, né? Aí a pessoa já fica alerta, fala, opa, eu tenho que tomar cuidado. Porque ela tem o quê? Ela tem uma sensibilidade ao meio externo maior de desenvolver uma doença do que alguém que não tem alteração naquele determinado gene. Não significa que ela vai desenvolver. Não significa que ela vai desenvolver. Existe também aquela coisa da performance, como eu te falei. Por exemplo, quando eu faço uma análise genômica para saber qual que é o melhor perfil de resposta a uma determinada dieta, eu estou avaliando na tua receita de bolo qual que é a tua melhor performance. Eu estou te avaliando em relação ao meio externo, que vai ser realizado para você alcançar os teus objetivos, né? Então, hoje, na genômica, a gente consegue avaliar as tendências, né? É lógico que em alguns nichos, assim como é o caso da oncologia, a gente já está avaliando a alteração instalada, né? Um gene que está com defeito, que ele pode ter um impacto no tratamento, no prognóstico de um paciente, por exemplo. Tá? Então, existem várias formas de você trabalhar dentro da genômica. Que lacuna que você encontrou aí no mercado para vir com essa ideia? Eu acho que é uma ideia que ela está já crescendo ao longo dos anos, justamente, né, como eu disse, depois de 2003, depois que a gente sequenciou o genoma, que a gente começou a entender melhor como o mecanismo molecular funciona dentro de uma célula, a gente começou, vários trabalhos começaram a surgir pensando em estratégias distintas. Certo. Né? Então, assim, eu percebo isso, que muitas vezes existe a decepção de você ter um objetivo, você não alcançar esse objetivo e você não entender o porquê que você não alcançou esse objetivo. E a genômica te explica isso, né? Porque você tem uma constituição genética que talvez o caminho que você esteja seguindo seja um caminho errado para você. Porque na genética a gente individualiza as coisas, entende? Tá. Então, posso arriscar dizer aqui que, tendo agora o Laboratório Genomics na nossa região, os protocolos de tratamento, no momento são só exames, me corrija quais são os exames que estão sendo a gente está fazendo o PCR para HPV e IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Os painéis oncológicos que a gente também faz, né, dentro do laboratório. Exato. E agora a gente está migrando também para os exames de sequenciamento para fazer também esses que seriam exames de estilo de vida que a gente chama, né? Tá, então a gente pode dizer para individualizar um indivíduo de acordo com os objetivos dele. Tá. Então, os cidadãos catarinenses da região do Vale do Itajaí têm agora na mão a possibilidade de antecipar muito todos os diagnósticos relacionados a esses exames e ter um tratamento muito mais eficaz. Isso. Praticamente é isso que a gente está falando. Isso. Uau. Muito bom. Fantástico isso. Porque saber da doença e tratá-la, né, ter a oportunidade de saber da doença, de fazer o exame, já é maravilhoso. Agora, você saber que você pode ter e acender aquele alerta de eu vou cuidar disso, o que eu tenho que ajustar na minha rotina diária, né, o que eu tenho que melhorar na minha qualidade de vida para não desenvolver, é só ganho, né? Isso só ganho. Exato. É só ganho. Tá, e aí a gente fala da região, aqui, Vale do Itajaí, onde estamos. Mas a Genomics vai além disso, é isso, essa é a proposta. A proposta é essa, né? Lógico que é um projeto que ainda está em construção. Sim. Ele não está plenamente em funcionamento, a gente está fazendo tudo por etapas, então o que a gente está fazendo aqui é tipo um breaking news, assim, é antecipar algo que vai acontecer. Tá. Né? E assim, ofertar, né, esses exames de estilo de vida. A gente tem ainda alguns exames que a gente está trabalhando, né, para poder oferecer de uma forma mais prática, assim, né? Então a gente tem exames que a gente vai fazer agora também, que eu esqueci de comentar, o microbioma intestinal, que é um exame importante, que eu acho que a gente tem que oferecer esse exame. Que serve para? Na realidade, ele avalia o funcionamento da tua flora intestinal, né? E isso impacta diretamente em diversas doenças.
doenças degenerativas, doenças oncológicas. Por exemplo, existem algumas bactérias que metabolizam estrogênio e que se você tiver alguma alteração ali na tua microbiota intestinal, você pode ter uma carga maior de estrogênio circulando e isso pode aumentar a tua chance de, por exemplo, ter câncer de mama. Né? Então, são pequenos ajustes que a gente faz, muitas vezes, que podem ser preventivos. Melhora a tua qualidade de vida, mas ao mesmo tempo são exames preventivos, né? Uau! Esse está em processo. Esse sim. Tá. Mas com certeza ele vai ser incorporado. Tá. Que mais? Aí deixamos para os próximos capítulos, né? E aí as pessoas vão poder... A gente comentou isso um pouco antes, né? Que a ideia é abranger aí não só Vale do Itajaí, Santa Catarina, Brasil e mundo. Como que é essa ideia? Onde... Assim, é muita pretensão, né? Dizer mundo, né? Eu acho que a gente tem que também, até onde o nosso alcance permite. Sim. E hoje, assim, a gente sabe que é um mercado em que vários players estão surgindo. Eu acho que a nossa vantagem hoje é a proximidade com uma equipe que já está habituada, já tem expertise em diagnósticos de doenças e que agora também está migrando para um outro braço que seria estilo de vida, né? Esse é o ponto. A gente se esforça, a gente estuda, a gente adquire conhecimento, a gente investiu, né? Montamos esse parque, como eu te falei, que é um parque tecnológico que possibilita a gente de trazer isso para próximo, né, do cidadão aqui da região inicialmente, mas também com a possibilidade de ter uma extensão aí mais abrangente. Perfeito. Qual a diferença do laboratório Genomics para outros laboratórios de genômica? Acho que é principalmente o prazo. A gente dia? Depende do exame, Depende né? do exame. Mas Depende esse do exame. especificamente, o PCR Porque em dia. os sequenciamentos, eles são mais demorados. Tá. Eles não conseguem rodar em 1, 2 dias, porque a parte metodológica ela é mais complexa. Muitas vezes a gente tem que rodar vários exames ao mesmo tempo, né? Para permitir até que o exame se torne acessível à população. Então, os exames de sequenciamento, eles são mais demorados. Uhum. Tá, vamos pensar num futuro, já que você está falando que está implementando. Num futuro próximo aí, 10 anos, é pouco para a gente imaginar uma mudança de cenário com a chegada da genômica? Acho que menos. Acho que menos tempo. Uhum. Menos tempo, teremos muito mais... Até porque, assim, ó, sempre que você lança uma nova tecnologia no mercado, ele vem precificado um valor muito alto. Uhum. Né? E isso acaba limitando a acessibilidade dele. À medida que você vai avançando na tecnologia, os custos vão reduzindo. E ele vai se tornando popular. Então, eu acredito que em menos tempo, em 5 anos ou menos, a gente consiga estar tendo uma abrangência muito maior do que a gente espera. Qual que é o maior desafio, então, para democratizar o acesso a exames genéticos no país? Eu acho que o maior desafio seria realmente o custo, né? Tá. O custo ainda é um exame caro e o tempo de execução do exame, por mais que ele tenha reduzido também, ele se torna ainda... ele se torna um empecilho, assim. Eu acho que daria para reduzir isso também, né? Tá. O Brasil tem potencial para se tornar uma referência em genética e em testes genéticos na... O Brasil tem um potencial enorme. Latina. É? Enorme. Coisa boa. Então, não estamos nem falando só do Vale do Itajaí, estamos falando de um país potencialmente capaz Com certeza. de ser referência. Com certeza. Daqui para frente, só avanço, então. Só avanços. Com a genômica. Só avanço. Que bacana. Acho que a gente conclui esse podcast assim, com uma perspectiva muito boa, né? Com uma esperança muito grande de que o câncer, a gente comentou, né, Lô, no anterior, de que ele pode se tornar uma doença crônica, deixar de ser esse fantasma na vida das pessoas, que a gente vê cada vez mais os casos aumentando, e a medicina tá aí só para ajudar. Parabéns, tá? Pelo Grupo Infolaudo, por vocês serem pioneiros e virem assim, não sei se a contramão é a palavra ideal, mas virem antes, né? Acho que esse é o termo mais correto, virem né? antes, a né? gente se antecipou. Se antecipou a outros no mercado para realmente poder oferecer cada vez o melhor para os pacientes e para os cidadãos, não só itajaenses, mas de toda a região. Algum recadinho que vocês querem deixar?
enfim, alguma mensagem, fiquem bem à vontade. Eu gosto de encerrar assim para que vocês tenham espontaneidade para falar o que vem à mente Eu de acho vocês. que voltando para o assunto inicial, né, do HPV, é importante todo mundo ter em mente que o HPV, ele não é necessariamente, o teste de HPV, ele não é um vilão, então um HPV positivo, a gente não precisa criar pânico, né, e nem ficar naquele padrão detetive, como é que, o importante é, ele está ali, ele é o exame justamente para prevenir que algo pior aconteça, né, então positivo é basicamente seguir o protocolo e resolver o problema antes que surja um problema realmente maior, né? Muito bom. É isso aí. Eu concordo com a doutora Lu. Essa questão é sempre focar na prevenção, né? Então, não é um tabu falar sobre HPV e a questão é realmente a prevenção. Sempre o melhor caminho. É isso aí, eu também concordo com ela, né, Lu? Prevenir é o melhor negócio. Prevenir é o melhor negócio. Dizer que nós estamos sempre em busca do que tem de melhor para poder atender a todos os nossos pacientes. E com certeza, acho que novidades surgirão em breve, né? E em breve a gente vai divulgar aí os novos passos e caminhos da Infogenomics. E é isso aí. Joia. Então, o recadinho que fica é: mesmo o exame mudando para cada 5 anos, a consulta médica tem que ser anual. A prevenção é anual. Vá ao médico regularmente, procure os especialistas de cada área para você realmente fazer um exame preventivo. É isso, né? Isso aí. Então tá bom, esse foi mais um episódio do InfoPod, o podcast que leva informação sobre saúde, diagnóstico e prevenção para você de uma forma clara, mas muito precisa, pois a gente sempre busca trazer os melhores e mais bem informados profissionais da nossa região, porque o objetivo é te ajudar aí do outro lado. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada a vocês três pela presença, Obrigado. pelas informações. Se você gostou desse conteúdo, continue nos acompanhando nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo, ativa o sininho ali na nossa página, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para receber as notificações e nos acompanhe sempre, afinal de contas, nunca é só um laudo. Um beijo no coração e até o próximo episódio.